Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, eu sou o Renato Gomes e você sintoniza a TV Aberta News Reportagem. A gente vai falar hoje sobre um tema que invade nossas vidas, invade nossas casas, que é tecnologia. A gente está aqui com o Marcelo Spazzini. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. O Marcelo gentilmente atendeu ao nosso convite e vai falar sobre a maratona que a IBM está organizando. E a gente, Edu, já pedi que você soltasse o videozinho da divulgação da maratona, por favor. Bom, o Marcelo é vice-presidente de vendas da IBM para a América Latina. Marcelo, antes da gente falar sobre a maratona em si, que a gente sempre procura aqui traduzir para o pessoal que está em casa, que ninguém aqui é especialista como você, e a gente sempre procura desvendar as terminologias. A maratona ela é feita para desenvolvedores e programadores. Eu te pergunto, o que é um desenvolvedor? O desenvolvedor, né, o programador, né, a gente está muito acostumado a falar em programadores, ele dá uso da tecnologia. É você pegar uma tecnologia, você tem que codificar, criar programas que serão processados para gerar um resultado esperado. O que acontece é que hoje a gente tem um tremendo desafio, porque as tecnologias estão mudando muito rapidamente. A gente tem as novas tecnologias, a gente fala muito de internet das coisas, a gente fala de blockchain, a gente fala de inteligência artificial. E essas novas tecnologias, elas têm uma grande diferenciação em relação ao passado. No passado, era normal uma tecnologia nova chegar com uma defasagem, por exemplo, ao Brasil, e chegar muitas vezes de forma onerosa, né? Não era acessível a todos. Hoje isso não acontece mais. Então, todas as novas tecnologias, elas estão disponíveis. A gente fala muito da nuvem, né? A gente fala de cloud. Essas tecnologias estão disponíveis através de microserviços. Seriam como motores de processamento de determinada funcionalidade que já estão ali prontos. E um programador, um developer, ele pode pegar esses motores e dar uso desses motores para solucionar problemas de negócio. O que a gente está fazendo na maratona é realmente atraindo esses developers para que eles conheçam, tenham acesso às novas tecnologias. É claro que os developers profissionais provavelmente já tiveram contato, mas a gente espera também fazer uma maratona bastante ampla, bastante aberta, de tal forma que um developer com menos skill, com menos capacidade, que ele possa entrar na maratona, que ele possa conhecer essas tecnologias e também curiosos de tecnologia, porque temos muitos hoje, né? Hoje todos nós somos especialistas, né? Estamos aqui com os nossos smartphones e fazendo operações e utilizando aplicativos e muitas vezes temos curiosidade de como é que isso funciona, né? A maratona também traz um conceito de capacitação, né? A gente quer colocar isso de uma forma que seja mais inteligível para uma pessoa leiga, que não seja somente o programador profissional, mas uma pessoa que tenha curiosidade, que ele possa aí conhecer, se desenvolver um pouquinho e chegar ao final das provas. Agora, Marcelo, um programador, ele é sempre um desenvolvedor também ou são coisas distintas? Não, a gente pode tratar isso, o programador, desenvolvedor, exatamente, ele programa ou ele desenvolve software, desenvolve funcionalidades. Então o conceito é parecido. Agora, Marcelo, você falou uma coisa interessante aí. Você falou que a maratona também serve para estimular aquele que não é tão especialista. Você consegue dizer para a gente que aquele que está nos assistindo, que está começando agora, mas tem uma super ideia legal para solucionar um problema, ele tem lugar nessa maratona? Então, vamos lá. O que a gente está fazendo na maratona? A maratona, como vocês viram no vídeo, a maratona terá 9 etapas. As primeiras 8 etapas serão etapas que são desafios de negócios reais dos nossos clientes. Por exemplo,
Pão de Açúcar, BR Foods, Boticário, Banco Original, o distribuidor Ingram, que é o maior distribuidor de tecnologia do mercado mundial, universidades como o FIAP, Unijá, que é uma universidade de ensino à distância, e a Sampo. Eles estão trazendo desafios de negócio em que a gente vai criar, como se fosse, a gente fala muito de storytelling. O que é isso, né? É você criar uma história com esse desafio para que o participante entenda aquele desafio de negócio. Por exemplo, o Pão de Açúcar, ele quer fazer um desenvolvimento de um assistente virtual que vai poder fazer a harmonização de vinhos, que é um produto bastante interessante para a rede Pão de Açúcar, com comidas. Então, muitas vezes a gente está no supermercado, você está ali vendo vinhos, mas você não sabe muito bem que vinho que é mais apropriado para acompanhar uma determinada carne, um peixe, uma ave, uma massa, um queijo. E o que a gente quer, então, é criar um assistente virtual que vai servir como um sommelier. Agora, Marcelo, vai dar dicas. Esse caso que você está falando é um caso real. Exatamente. Um caso real. Quer dizer, a pessoa já vai entrar tendo a chance de interagir com grandes empresas e quem sabe, ver a sua solução sendo usada aí por milhões de pessoas. Então, isso é interessante, porque por isso que a gente está trazendo desafios reais. Porque aí fica mais tangível, né? Entendi. Esse profissional, esse developer, ou mesmo esses curiosos de tecnologia, como eu falei, eles poderão entender que é um desafio real de um Pão de Açúcar, de um Banco Original. Eles poderão utilizar, a gente vai ensinar, vai demonstrar quais são as tecnologias que estão sendo usadas para essa solução e vamos criar vídeos que são tutoriais, onde o programador, o participante, ele vai poder acompanhar uma sequência de vídeos e ele vai desenvolvendo aquele programa até fazer a finalização. É importante dizer que a maratona, as inscrições, elas estão abertas e a maratona é totalmente gratuita. Um participante, ele tem que ter, a única coisa que a gente pede que seja acima de 16 anos, até por aspectos legais, não tem nenhum outro pré-requisito. A única coisa que ele tem que ter é um computador, um notebook e uma conexão com a internet. Com a conexão da internet, ele vai entrar num portal da IBM e ali ele tem acesso a todas as provas, ele tem acesso a todos os vídeos, né, tutoriais, para que ele possa ir se desenvolvendo. Então, o que a gente quer? Claro que tem uma competição, eu vou falar um pouquinho dos prêmios que tem aí para atrair, né, os developers, mas mais do que a competição, a gente quer realmente que essa seja uma atividade de capacitação. A gente quer que profissionais, pessoas que estão atuando em determinada área e que têm o interesse de se envolver, né, com tecnologia, que possam entrar, que possam conhecer e eventualmente buscar uma outra oportunidade de trabalho também. Então, é um pouco disso que a gente está fazendo. Então, quando você pega um desafio como esse do Pão de Açúcar, a gente está criando um assistente. Se a gente pegar, por exemplo, a FIAP, ela está colocando um certificado digital, certificado de conclusão de curso, usando uma tecnologia blockchain, que garante a integridade daquela informação. Hoje, não só aqui, mas no mundo todo, existem muitos diplomas falsos. Você tem problemas em relação a isso. Marcelo, uma das funções do nosso programa aqui é traduzir a tecnologia para os nossos espectadores. O que é blockchain? Então, blockchain é uma tecnologia que garante a integridade da informação. Para fazer um paralelo, é como se você, quando você vai num cartório, você faz um registro da firma, você faz um registro de um imóvel e o cartório garante a autenticidade daquele documento. Então, na área de tecnologia é isso. O blockchain ele vai garantir que uma vez que nós fazemos, por exemplo, uma transação entre nós teremos deveres e obrigações, né? E a gente vai documentar isto de forma eletrônica. Uma vez registrado, é como se fosse um livro contábil, um livro de registro. Aquela informação não muda mais, ela é imutável. Então, por exemplo, se uma Sampo, né, ela coloca um certificado digital, esse certificado digital passa a ser realmente íntegro. A partir daquele momento, todo mundo que receber um certificado da Sampo vai ter um certificado que vai reconhecer que foi emitido pela Sampo. Como se fosse uma ISO.
É um pouco diferente, mas é como se, por exemplo, a gente fala hoje no sistema de pagamentos brasileiros. Quando a gente faz uma transferência de um banco para outro, hoje o dinheiro cai momentaneamente. Exatamente. Né? Alguns anos atrás você tinha uma defasagem. Por que isso aconteceu? Porque se estabeleceu um padrão de comunicação para garantir a integridade do sistema financeiro no Brasil. Né? No passado, isso foi uma tecnologia IBM também, né, que é uma tecnologia de mensageria, para garantir troca de mensagens entre instituições. Se fosse desenvolvido hoje, seria com blockchain, porque o blockchain vai garantir realmente a integridade. É uma tecnologia nova, mas que vai ser, a gente costuma dizer que o blockchain para o mundo transacional, ele vai ser equivalente à internet para o mundo de informação. Então, realmente, se tem uma expectativa muito grande do uso dessa tecnologia. E o que a gente espera, então, com a maratona, é ir colocando casos reais, fazendo com que esses profissionais possam conhecer, possam acessar e possam realmente entender como é que a tecnologia pode mudar um processo de negócio. Entendi. Você assiste TV Aberta News Reportagem, a gente está trazendo o Marcelo Spaziani, que está falando sobre a maratona que a IBM está realizando. Edu, você podia soltar a outra vinheta da maratona? Marcelo, fala um pouco agora sobre a dimensão dessa maratona. Vocês esperam milhares de participantes de todo o Brasil, porque ela é virtual, né? Exatamente. Então, como será feita a maratona? Eu falei que são 9 provas. As primeiras 8 provas, elas acontecerão durante os finais de semana do mês de julho. Então, a primeira prova será no sábado, dia 6, a segunda no dia 7, e assim sucessivamente durante os finais de semana. Totalmente virtual, como eu falei, conexão com a internet, entra no portal, vai ter acesso a todas as provas. E então todos podem participar. Ao final da 8ª prova, a gente vai fazer a validação dos primeiros 100 colocados. E ali, como a vinheta falou, os primeiros 100 colocados ganharão um prêmio para ir lá para a Bahia, no Hotel Iberostar, para passar um final de semana na Praia do Forte, né, num resort maravilhoso, e lá durante o final de semana, no sábado, terão a última prova, que vai ser a única prova que vai ser num local físico, porque nós vamos ter aí somente 100 pessoas que estarão concorrendo também. A gente vai colocar uma prova, vai ser uma prova rápida, não é uma prova de longa duração, porque a gente quer que esse pessoal desfrute do hotel, mas a prova vai fazer com que os 5 primeiros qualificados ganhem a possibilidade de ir para uma imersão no laboratório de inteligência artificial de Watson, lá em São Francisco. Então, acho que é uma oportunidade que um developer, um programador não deveria perder, né? É uma oportunidade única de estar conectado realmente no laboratório, olhando o que vem aí de futuro, né? Como a gente está aplicando a tecnologia de inteligência artificial e o que a gente está prevendo no futuro. Acho que é uma oportunidade única. Ok. Marcelo, você fala em futuro, a internet das coisas, IoT, ela já é uma realidade? Internet das coisas é uma realidade, sim. A gente já tem muita aplicação disso. Se a gente pensar no nosso dia a dia, nós já convivemos muito, né, com os nossos dispositivos, nós estamos gerando muitas informações, nós temos sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores diversos de ruído, né, diversos sensores que geram informações e que podem ser utilizados em aplicações de negócio. Então é muito interessante. Claro, a gente vê na área de agronegócio, né, você vê, por exemplo, hoje, no agronegócio, sendo utilizado muitas imagens geradas por satélites, por drones, né? Essas informações que são geradas, por exemplo, por drones, são transmitidas, processadas e podem ser de grande valia, né, para o agricultor, para o produtor. Então, há realmente grande uso disso.
Sem dúvida nenhuma, tem muita coisa ainda por vir, né? Mas a tecnologia, hoje, ela está disponível. E é isso que a gente vai demonstrar. Por exemplo, a gente tem uma prova do BR Foods, onde a gente vai colocar o desafio de fazer a validação do posicionamento do produto BR Foods numa gôndola refrigerada. Por que isso é importante? Porque o posicionamento do produto numa gôndola determina se ele está na posição correta ou não. Quanto mais visível ele tiver, né, para o cliente final, mais valioso ele é, né? Você tem mais acesso, você está vendo o produto de frente e muitas vezes a gente vai fazer o controle com a IoT para ver sensores de temperatura, porque aquele produto ele tem uma variação de temperatura que é o ideal. Se ele ficar abaixo daquela temperatura ou acima, ele pode perder a qualidade. Então a gente vai fazer o uso de sensores, né, para fazer a determinação disso. E a gente vai fazer o uso de inteligência artificial com reconhecimento de imagem. Você imagina uma gôndola de um supermercado, a gente pega uma foto e através da foto a gente identifica o produto da BR Foods, em que posição ele está, que altura da gôndola, se está na posição ideal ou não, e depois mede a temperatura para saber se aquele produto está saudável. Então, mais uma vez, um desafio real que a tecnologia está sendo aplicada para resolvê-lo. Entendi, excelente. Marcelo, antes de começar o programa, a gente estava falando sobre, você estava me dizendo sobre a possibilidade de geração de empregos que essas novas tecnologias poderão trazer para o Brasil, né? Nessa nossa crise aí de 14 milhões de desempregados. Fala um pouco sobre isso. Na verdade, hoje, a gente tem até o Estado de São Paulo saiu com uma matéria aproximadamente um mês atrás falando sobre isso, que a gente tem milhares de vagas abertas na área de tecnologia e essas vagas não são preenchidas por falta de qualificação profissional. Por exemplo, quem fizer a maratona vai receber um certificado de conclusão. Então, também um estímulo a mais. A segunda coisa, quem participar das 8 primeiras provas vai receber 20% de bonificação no resultado final. Então, também quem for mais fiel pode se beneficiar e ser aí um vencedor. Mas acho que o grande ponto em relação ao emprego é exatamente isso, a capacitação. A maratona tem o objetivo de capacitar, de trazer realmente um desenvolvimento de skill, de conhecimento. O IDC soltou um relatório recente dizendo que este ano, na América Latina, haverão 550 mil vagas que não serão preenchidas por falta de qualificação. Que não serão preenchidas. Que não serão preenchidas. Não é que existem estas vagas, existem muito mais. Muito mais. 550 não serão preenchidas, 550 mil na América Latina. E um outro dado importante que o IDC colocou é que nos próximos 5 anos, para ter uma ideia, a dimensão da oportunidade, serão desenvolvidos novos 30 milhões de aplicativos de negócio. Você imagina o volume disso. Quem vai fazê-lo? Um developer, um programador. Então, por isso, essa iniciativa, por isso que a IBM está liderando esse movimento e colocando toda a tecnologia nossa de ponta à disposição desta comunidade de desenvolvedores. Maravilhoso. Fica um toque aí para você de casa que está em dúvida de qual profissão seguir. Fica aí essa dica do Marcelo que a tecnologia vai gerar milhões de empregos aí, pode ser a sua chance de seguir uma carreira promissora. Marcelo, nós estamos se esgotando. Eu queria que você falasse a aplicação dessas tecnologias. A gente que não conhece é acostumado a pensar que essas soluções tecnológicas seriam apenas para grandes empresas. É possível essas tecnologias serem usadas por pequenos negócios? Ou seja, um pequeno negócio tem como ficar de fora disso? Isso é uma pergunta muito boa. A IBM, de uma certa forma, sempre foi reconhecida pela tecnologia que a gente gera. No entanto, a gente sempre teve um posicionamento como se a IBM fosse somente para grandes corporações. E, na verdade, era. Eu estou na IBM há mais de 30 anos e a gente sempre teve uma relação muito grande com as grandes corporações. Hoje, todas as novas tecnologias da IBM, incluindo computação quântica, que a gente nem falou aqui, elas estão disponíveis na nuvem, na nossa plataforma, através de microserviços, o que faz com que de uma startup, né, de uma empresa com dois profissionais a uma grande corporação, eles têm a oportunidade de fazer o uso de uma tecnologia IBM exatamente da mesma forma.
né? A outra coisa para o pequeno empreendedor, para as startups, é que a IBM tem um programa de apoio a startups, onde a gente oferece créditos para uso da nossa plataforma durante um ano. Esses créditos podem variar de $1.000 a $10.000 por mês durante o primeiro ano. Então, você imagina uma startup que está iniciando e poder contar com o apoio que pode dar $120 mil de uso da tecnologia sem nenhum tipo de compromisso com a IBM. É realmente a gente ajudando essa empresa a começar um negócio, né? A viabilizar um negócio. Então, esse ponto é muito interessante. Toda a tecnologia está disponível para o pequeno, ao grande, exatamente da mesma forma. Eu acho que nunca nós tivemos uma situação assim de democratização ao uso da tecnologia. É a tecnologia para todos. E isso faz uma diferença enorme. Tá legal. Marcelo, obrigado pela presença. Sucesso na maratona. O TV Aberta News Reportagem entrevistou o Marcelo Spaziani. Marcelo, como que a pessoa faz para se inscrever? Eu ia não ia deixar passar em branco, não. Então é ibm.biz/maratona ou maratona.dev. Através desses dois sites vocês poderão fazer as inscrições. As inscrições estão abertas até o dia 5 de julho. A partir do dia 6 começaremos as provas. E é uma maratona porque ela vai durar 42 dias, entre a primeira prova e a última prova lá no hotel na Bahia. E o nome Behind the Code, que em português seria por trás do código, é porque o programador, o developer, ele passa a ser o elemento fundamental num processo de transformação digital, para realmente entender o desafio do negócio, entender as tecnologias que estão disponíveis e poder dar uso a ela. Então, o programador passa a ser realmente uma peça fundamental nesse momento na área de tecnologia. Ok. O programa de hoje recebeu Marcelo Spaziani, vice-presidente de vendas para a América Latina da IBM. E a gente termina o programa você vendo a vinheta chamando você para participar da Maratona IBM. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações ligue 0 operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.